A gente segue falando agora do primeiro discurso de Donald Trump, desde o atentado, agora com Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais da Universidade China Foreign Affairs. Professor, muito bom dia, viu? Obrigada por conversar com a gente. Bem-vindo aqui na CNN Brasil. Bom dia, um prazer conversar com vocês hoje. Professor, queria entender qual que é a sua avaliação sobre esse discurso de Donald Trump. Existia muita expectativa, o que a gente sabia, o que ele disse, era de que ele colocou o discurso que já tinha sido escrito no lixo depois do atentado, que ele faria um novo discurso. Inicialmente, no discurso dele, que a gente ouviu, que durou 1h30, ele pregou muito a união, disse que ele não governaria para uma América dividida, para metade da América, disse que governaria para todos os norte-americanos. Só que aí depois, como a gente viu, aí começou a ampliar um pouco mais o discurso e voltou a ser o velho Trump, fazendo inclusive diversas críticas a Joe Biden, aos democratas. Quero te ouvir sobre essa avaliação geral desse discurso e quais são os pontos que o senhor destaca também. Em primeiro lugar, foi um discurso longo, né? E geralmente se espera que numa convenção o presidente dê ali uma visão com relação ao futuro e o que ele pretende fazer de grandes mudanças no país. Inicialmente, você teve Trump fazendo exatamente uma análise daquilo que aconteceu na questão do atentado. A gente notou, por exemplo, que esta questão do atentado lhe deu aí até a impressão, de alguma forma, que ele estava sendo escolhido por Deus, pela divina providência, e foi salvo pela divina providência justamente para assumir um papel de herói nacional. Então ele começa contando esta narrativa toda daquilo que aconteceu e daquele pequeno movimento que ele fez na cabeça que fez com que ele continuasse e tivesse a possibilidade de continuar na disputa presidencial. Então este é uma tônica importante, observou-se muito este teor quase religioso dentro da própria convenção. E esta primeira parte, ele buscou nesta primeira parte do discurso uma atitude mais conciliadora, justamente pelo fato de que a polarização é que tem levado a este tipo de radicalismo dentro dos Estados Unidos. Agora, a segunda parte é Trump sendo Trump, né? Voltando justamente aos ataques normais e a retórica inflamada que ele utiliza muitas vezes justamente para distanciar-se do próprio concorrente dele e dessa situação toda que fez com que ele perdesse a eleição na última competição que teve, em 2020. Então, ele volta a ser o Trump normal, embora a gente ache muito estranho, nós não podemos esquecer que é este Trump da segunda parte o que fala com a sua base nos Estados Unidos e este Trump desta segunda parte que tem o apoio da grande maioria do Partido Republicano. Então, ao mesmo tempo que ele foi conciliador na primeira parte, na segunda ele voltou à tática normal, justamente porque ele estava conversando com a base do partido e tentando fazer com que ela mais ou menos ficasse mais ativa. O grande problema é que isso não altera muito o cenário eleitoral. É interessante, né? Porque para ouvir 1h30 de discurso, só quem é eleitor de Donald Trump e nós, jornalistas e especialistas também, que queremos ouvir 1h30 de discurso realmente. Então é interessante que num primeiro momento, com toda a América acompanhando, assistindo o discurso de Donald Trump, a gente acompanhou um Trump mais moderado. Numa segunda parte, quando os eleitores fiéis continuavam lá assistindo, aí existe essa mudança de comportamento. Quero te ouvir, professor, se na sua avaliação Donald Trump saiu fortalecido agora ainda mais, depois desse discurso, depois dessa aparição. Qual que é a sua avaliação? A gente sabe que ele já saiu fortalecido, claro, do atentado que aconteceu contra a vida dele no último sábado. Mas agora, depois de ontem, qual que é o cenário para Donald Trump no momento, pela sua avaliação? Veja, não é, quando a gente vai ver essa situação que aconteceu nos Estados Unidos, o Trump não é um candidato novo. Então, o público, mais ou menos, tomou a sua decisão com relação à votação. O Trump, o concorrente dele é o Joe Biden, e o concorrente do Joe Biden é justamente a idade, né? Biden concorre contra a sua própria idade, contra o próprio tempo. Então, nesse sentido, eu acho que o cenário está mais ou menos equilibrado já naquilo que pode acontecer. Agora,
O grande desafio que o Partido Democrata enfrenta é justamente o que vai acontecer, porque a impressão que se tem é que o Partido Democrata está completamente desorganizado, não sabe para onde vai e o que vai acontecer. E o crescimento da campanha de Donald Trump, o crescimento dos números de Donald Trump, ocorrerão não pelo fato de que as pessoas estão apostando na candidatura Trump justamente como um momento de salvar o problema e os desafios que os Estados Unidos enfrentam, mas o fato de que o outro lado não oferece uma opção que seja palpável e que seja acreditável. Então, neste período pós-convenção, existe um crescimento normal da candidatura, mas este crescimento irá aumentar à medida que se notar que o lado democrata não está conseguindo aí organizar a própria casa e está oferecendo um candidato fraco à eleição presidencial. Então, esse é o aspecto fundamental que a gente precisa enfatizar. O grande desafio dos democratas nesse processo todo é justamente assegurar os recursos financeiros, né? Porque à medida que se nota que o lado democrata não vai ter viabilidade eleitoral, a primeira coisa que os doadores fazem é fechar as torneiras e isso pode inviabilizar muito do processo, muito do sucesso eleitoral que eles gostariam de ter. Pois é, professor. Vamos falar então sobre esse lado dos democratas. A gente falando agora há pouco com o nosso repórter, o Sérgio Patrick, de que a tendência é de que as próximas 72 horas sejam importantíssimas para a definição de quem que vai ficar no lugar de Joe Biden ou se Joe Biden vai realmente desistir de tentar se recolocar nessa disputa e continuar a tentar se manter como presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos. Quero ouvir a sua avaliação dos nomes que estão sendo cogitados. Importante dizer que Kamala Harris, se ela realmente decidir seguir por esse caminho e no fim das contas acabar sendo a indicada do Partido Democrata, ela pode aproveitar, né, usar também os mesmos valores que foram investidos para a campanha de Joe Biden, porque afinal de contas ela faz parte dessa chapa de Joe Biden, mas por outro lado um novo nome, aí sim seria necessário arrecadar todos os fundos novamente. E pelo que a gente via, o único nome que seria viável para bater Trump, segundo as pesquisas, de fora, para além de Kamala Harris, seria de Michelle Obama, que já disse que não tem nada a ver com isso, que não quer se candidatar. Qual que são as chances nesse momento dos democratas agora, professor? É necessário criar um fato novo? Olha, pelo que eu vi, né, uma das coisas para a transferência de recursos é que você precisaria oficializar a campanha, o ticket eleitoral com Joe Biden para que ele justamente possa retornar os recursos ao partido e, a partir disso, o partido transferir para uma nova candidatura. Então, necessariamente, a Kamala Harris tem uma vantagem nesse processo todo porque ela concorre dentro do mesmo ticket eleitoral que o Joe Biden. Agora, as opções são complicadas. O problema é que Kamala Harris, embora tenha tido aí alguns méritos no seu processo, no seu período como vice-presidente, ela não é vista, em primeiro lugar, como uma candidata viável, justamente porque ficou muito aquém das expectativas que se depositaram nela, pelo fato de ser mulher, de ser afrodescendente, uma série de coisas que se criaram em cima de uma perspectiva de que ela poderia ter tido uma performance melhor como vice-presidente. Até seria normal que Joe Biden fosse o presidente de um mandato só, já pensando que ela assumiria o bastão da condução do Partido Democrata nos próximos anos, o que não aconteceu, que é justamente a ideia de Trump quando nomeia o seu vice-presidente, que vai ser a cara do partido nos próximos anos. Então você tem essa distinção aí. Eu acho difícil Michelle Obama ser candidata a presidente dos Estados Unidos, até porque é uma coisa muito complexa nesse momento. Você vê um mundo em crise e a única coisa que a pessoa traz para a disputa eleitoral é o carisma, não é necessariamente a experiência em cargos públicos que você espera que uma posição como presidente dos Estados Unidos tenha que ter. Então eles vão ter de decidir. E esta decisão, ela é muito complexa, porque se não for no partido, se não for agora a Kamala Harris assumindo, você vai ter uma convenção aberta. E aí você volta a ter toda uma disputa pelos delegados para que votem nos candidatos. E claro, há outros governadores que têm interesse nesse processo, inclusive da Califórnia, que vai ter dificuldades justamente em razão da situação interna da Califórnia. Então, para o Partido Democrata, a melhor solução
é a Kamala Harris nessa situação toda, justamente para ser uma transição mais fácil. Só que o grande problema dela é a sua capacidade de conseguir convencer o eleitor a votar nela. Vamos acompanhar. A gente conversou com Marcos Vinícius de Freitas, professor da China Foreign Affairs. Obrigada, viu, professor, pelas informações, pela análise importantíssima que o senhor traz para a gente essa hora da manhã. Obrigada, bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre. Obrigada.